Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição do podcast com o Jorginho e hoje nós vamos falar de um tema muito importante que é o autismo. Hoje, dia 2 de abril, onde o mundo inteiro se conscientiza com relação ao autismo. Nós estamos aqui com um convidado muito especial, o Eduardo. Por que o Eduardo é um convidado muito especial? Porque o Eduardo foi um dos primeiros pais, na verdade, o primeiro pai que nos apresentou o autismo, né? A filha do Eduardo, Laura, foi nossa primeira aluna autista com Laura na escola. E aí ele contribuiu muito no processo de desenvolvimento da escola com relação ao autismo, né? A princípio, assim que recebemos Eduardo, nós não pensamos duas vezes, né? Nós já acolhemos, ele vai poder contar um pouco mais sobre isso, e nos dispomos a estudar para atender as necessidades de Laura. Né? Seja bem-vindo, Eduardo. E aí agora eu queria que você apresentasse quem são vocês, quem é Eduardo, quem é Laura. Vamos lá, eu sou Eduardo Marinho, sou pai da Laura Marinho e tenho 49 anos, sou técnico de informática e design de interior. A gente mora no Benedito Bentes há 12 anos. A Laura, ela foi prematura, né? Ela nasceu prematura com 7 meses. Então ela precisou ser entubada, passou 10 dias na UTI, né, entubada, e depois ela teve mais 10 dias que ela ficou ainda em recuperação. A princípio era uma criança normal. Sorria, corria, pulava, ria, respondia todos os comandos da gente, né, como pai, né? Então ela sempre dentro da idade, né, que era tipo dos primeiros meses, né, de vida. Então era uma criança muito sadia. A gente, quando ela entrou no berçário, na creche, passou um ano. Quando foi no segundo ano que ela foi para socialização, né? Isso. Não sei como é que é a ordem, né? Ela vai para socialização. Aí foi quando a professora da escola desconfiou de que a Laura não interagia com as outras crianças. Aí ela, para nós, né? Para eu e minha esposa, eu ainda sou casado com ela, né? Ela é enfermeira e hoje atua como técnica de radiologia. Mas na época ela não tinha curso nenhum, né? Então ela era apenas uma atendente de loja de ferragens. Então quando a escola disse, olha, procure um psicólogo, porque a gente notou que a Laura ela não se comunica com as outras crianças, a gente suspeita que ela seja autista. Aí isso foi um choque pra gente. Eu acredito, principalmente na época, que não tinha muitas informações, né? E vocês não tinham conhecimento do que era o autismo. Exatamente, não tinha conhecimento do que era o autismo. E eu chorei, a minha esposa também chorou, porque a gente saiu da escola abalado pela notícia de como foi dada a notícia a gente. Então, assim, a escola já foi logo dizendo. Então, eles já pré-diagnosticaram. Não que não fosse verdade, mas ninguém quer receber essa notícia. Mas assim, como pai. Quanto escola a gente tem muito cuidado com relação a isso, porque quanto pedagogo a gente não pode diagnosticar a criança. O que é que a gente pode comunicar aos pais? A gente pode mostrar que a criança ela precisa passar em uma equipe multidisciplinar e aí a equipe é quem vai indicar o que o pai deve fazer. Porque assim, a família não está preparada, família nenhuma está preparada para receber a notícia do autismo, assim, dentro de uma escola, né? E precisa de um profissional especializado na área. O que é que a gente faz? A gente levanta a hipótese, a gente indica caminhos, né? Mas diagnosticar e laudar dentro da escola é muito complicado, né? E eu acredito que vocês passaram por isso, né? Então, foi um baque, né, para a gente receber essa notícia, principalmente de uma escola, né? Não que ele não identificasse, sim, mas que a gente não. Era o ideal, na minha opinião, o ideal era que eu fosse orientado por um psicólogo ou por um médico, né? Exatamente. Então a gente foi procurar, ela tinha plano de saúde, pelo Apivida, se não me engano, e a gente procurou consulta psicóloga, e foi daí que a psicóloga disse, não, é muito cedo,
Aí a gente foi tendo sessões e mais sessões, passou 1 ano, 2 anos. Eduardo, e assim, após esse primeiro contato com o autismo, eu acredito que vocês enfrentaram muitos desafios com relação a profissionais especializados para as terapias, para de fato sair um laudo. Em quanto tempo vocês tiveram o laudo de fato que Laura era autista? O laudo, aqui em Maceió não tinha neuro que desse o laudo a ela. A gente fez uma solicitação da ANS para solicitar um neuropediatra. Aí veio, não esqueço qual o nome dele, Dr. Rodrigo Flores, que ele não era nem daqui. Ele veio justamente para atender a Laura. Aí foi quando ele diagnosticou ela com autismo. Ela foi diagnosticada com 5 anos de idade. 5 anos, 6 anos, se não me engano. Mas dos 2 anos de idade até lá, a gente sofreu muito, porque não tinha notícia nenhuma. Assim, Laura chegou pra gente com 8 anos, né, no 3º ano, então foi o nosso primeiro contato com o autismo, né, e aí pra gente também na época foi desafiador, né, mas aí a gente pôde contar com a parceria que você nos trouxe muita informação, nos trouxe onde buscar essas informações. Eu me recordo que você me enviava drives, né, com muitas orientações com relação a isso. E assim, eu acredito que quando escola, o nosso papel de fato é entender que quem conhece mais essa criança é você. Né? Porque assim, a gente quando escola, eu sou pedagoga, e hoje nós temos uma equipe de psicólogo, psicopedagogo e pedagogo, né? Mas eu preciso entender que eu conheço a teoria, né? Sim. A gente conhece muito bem a teoria e conhece a prática dos autistas que a gente já trabalha hoje. Hoje para a gente é um pouco mais fácil. Mas naquele momento nós tínhamos apenas a teoria, né? E aí a prática ela veio através da vivência com a Laura. E por seu papel do pai de trazer essas informações para a gente foi muito importante. Né? Por isso a importância de trazer você aqui nesse primeiro momento, porque a gente percebe que nesses longos de 9 a 10 anos que você está com a escola, você contribui um pouco em número de terapia para a Laura. Você poderia relatar para assim, quais terapias que a Laura já passou, quais você acha que foram legais, quais você acha que era apenas assim, que você tem expectativa muito grande e não supriu, né, a sua expectativa, e a gente já teve uma conversa sobre isso, sobre as expectativas que não foram alcançadas. Exatamente. O primeiro contato com terapia foi na Uncisal, que lá tinha um pessoal de fono, né? Porque assim, a psicóloga nos encaminhou para uma fono. Diz, olha, não, pode ser um atraso de linguagem. Então o primeiro contato foi com o pessoal lá da Uncisal, que eram estagiários, e eles faziam, né? Eles fizeram um exame chamado BERA, um exame do sono. Foi muito difícil fazer a hora dormir também. A gente, por incrível que pareça, como a gente não tinha informação sobre o autismo, a gente chegou até a fazer ressonância na cabeça da Laura. Então assim, ela foi sedada, fizeram a ressonância do crânio dela, e a gente chegou no médico com a ressonância lá, com a chapa, e o médico, pra que isso? Eu disse, a gente não sabe o que é autismo, a gente achava que fosse alguma lesão cerebral que estava causando o atraso de linguagem dela. Então assim, o primeiro contato foi na Uncisal, com terapia. Depois eu procurei outras instituições como a APE, aí ficou na lista de espera, botei na Adefal, fiquei 2 anos na lista de espera, até que fui chamado. Aí o primeiro contato com as sessões de lá era assim, era uma vez na semana, que é muito precarizado, que é pelo SUS. Ela tinha plano de saúde, mas era muito limitado. Tudo na época não tinha essa informação de ter sessões multidisciplinares, entendeu? Ou era individualizado, que era fono, psicólogo, entendeu? Então, e uma dificuldade que os pais enfrentam até hoje é o fono em um dia, o psicólogo em outro dia, o neuro em outro dia, né, o TO em outro dia, e acaba que o pai, a demanda dele, semanal todinha, é só para a terapia. E assim, aí eu fui estudando, fui lendo sobre como era o autismo. Aí saiu uma reportagem, que foi até uma série de reportagens no Fantástico, com o Drauzio Varela, explicando o que era o autismo. E daí ele deu outro choque de realidade pra gente, quando ele disse que o autismo não tinha cura. Aí, pra quem é pai... Que na época a busca de vocês era
Pela cura. Pela cura. A gente achava que era uma patologia. Então você vê um filho com a gente achava que era uma doença, né? Isso não é patologia, isso é comportamental. Então você vai ter, através de terapias e mais terapias, você vai ter uma melhora significativa para ela estar no mundo da sociedade, conviver com a sociedade. Principalmente nas ABDs, né? Que são as habilidades de vida diária, que eu acredito que é uma preocupação dos pais, que os filhos eles tenham essa autonomia, né? Da higiene pessoal, do convívio, do se defender também, tem muita essa preocupação, né, Eduardo? Sim, sim. Eu me recordo que uma conversa com você falou assim, que precisa preparar a irmã, porque tem muita essa preocupação quando você ficar idoso, quando você vier a faltar. Né? Então eu acredito que essa é uma preocupação não só sua, mas de todos os pais de criança autista, né? Ela até se independência. Exatamente, assim, a gente, para eu e minha esposa, que a gente tem uma outra filha, está se tornando um pouco mais fácil. Sim. Entendeu? Não treinar ela, mas assim, ela a convivência com a irmã. Exatamente, ela já está preparada. Tipo, um dia, se amanhã eu não estiver mais aqui, a irmã que vai tomar conta dela. Entendeu? O meu próximo ponto seria essa rede de apoio, né? Então, assim, a sua rede de apoio hoje, fora a sua filha, vocês tiveram essa rede de apoio? Com a família, sim, 100%, né? Tenho amigos mais próximos que me apoiam muito, me apoiam sempre. Eu já, assim, na época também a minha mãe já era muito doente, entendeu? Então ela não ficava com a Laura. Mas eu tive com a minha família, a minha cunhada ficou muito tempo com a Laura, entendeu? Foi ela que ficou cuidando dela, entendeu? Acho que a gente precisava trabalhar. Até então eu precisava trabalhar, a mãe precisava trabalhar, entendeu? A gente não tinha nenhum outro benefício. Eduardo, teve alguma terapia assim que você meio que apostou muito, né, naquela terapia, e quando você chegou lá você viu que não era muito aquilo que você imaginava? A primeira terapia que foi na DEFAL. Eu, através do meu, não dos meus conhecimentos, porque eu não estudei na área da saúde, e nem muito menos estudei sobre o autismo. Eu li matérias e você buscou? Eu busquei informações. Então, assim, as atividades, a Laura ia crescendo, a gente passou 4 anos na DEFAL. Então, assim, a Laura ia crescendo e as atividades continuavam da mesma forma. Era montando pecinha, encaixando. Então, isso aí eu vi assim, não, a Laura já está saturada dessa informação ali, é sempre a mesma coisa. Entendeu? Então, eu precisava que ela... Veja só, exatamente, eu não tinha essa informação de que eu precisava que a Laura fizesse atividades corriqueira do dia a dia, porque tipo, amarrar um sapato, ela tirava, não sabia se vestir. Então tudo isso aí, eu precisava que, tipo, a gente não podia chegar lá, se eu chegasse num local que era do SUS, veja só, eu chegar num local que era do SUS e dizer a ele como ele deveria trabalhar, ninguém aceita isso, principalmente o pai. Principalmente o pai. O pai que não é formado na área da saúde, dizer para um profissional da saúde como ele deve trabalhar. Isso é muito difícil. E aí, essa questão da empatia profissional, porque, por exemplo, hoje eu sou uma pedagoga, busco na área, hoje eu estou fazendo após, já tem algumas coisas, nós estamos fazendo neuropsicopedagogia para poder entender melhor e ajudar melhor. Né? Mas eu digo assim, que uma das melhores pós-graduações que eu fiz é pisar no chão de uma escola todos os dias. E no chão de uma escola que a gente vê hoje com um grande número de crianças autistas, né? E aí cada uma é diferente, o comportamento é diferente, as terapias, o desenvolvimento e as famílias. Mas aí eu também tenho que ter a sensibilidade de entender que às vezes você vai me trazer uma informação que vai contribuir com o meu dia a dia. Só que assim, é muito difícil o profissional ter essa sensibilidade. Porque pode dizer assim, não, eu faço pós, eu faço mestrado na área, eu não vou aceitar de um pai que não é um pedagogo, não é um psicopedagogo, não é um psicólogo, me trazendo uma informação. E aí acaba perdendo muito. Porque assim, quantas informações boas e materiais que você me encaminhou, né, que eu pude usar até com outras crianças. Né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade também. Com relação à escola, ao estudar do lado, seja aqui ou seja nas outras escolas que você passou no lado, qual era assim
buscava, mas buscava na escola e busca até hoje, assim, para você se sentir confiante, para chegar, voltar para casa tranquila, né? E dizer, não, minha filha está lá, o que é que você busca na escola? Veja só, quando a Laura era menor, a gente sempre busca isso em toda escola, né? Que a gente deixa a escola, lógico que a educação ela vem de casa, mas eu não posso dizer que os filhos dos outros vão ser educados como seu filho, na verdade, não é isso? Então a gente espera que os outros coleguinhas de sala respeitem, entendeu? Então assim, incluam, acolham. Então, assim, é um desafio muito grande hoje em dia, né? Assim, em todas as escolas que eu já tive com a Laura, né? Mas aqui, sem dúvida nenhuma, foi uma escola que me acolheu e hoje eu vou sentir muita falta quando ela terminar. Falta 1 ano e meio, praticamente. Falta 1 ano e meio. Então, assim, a Laura, quando ela fica de férias, ela fica pedindo para ir para a escola. Aí a gente... Quando chega de noite, eu digo, amanhã você vai para a escola. Entendeu? Lógico que bate os dias de preguiça dela, ela dizer que não quer vir. Essa preocupação sua com relação aos colegas é uma preocupação muito que a gente tem na escola. Porque assim, não adianta eu como coordenadora, os professores, a pessoa que acompanha a Laura, né, fazer todo o trabalho e chegar na sala de aula, ela não se sentir acolhida. Então, a gente trabalha muito na questão da conscientização com os outros alunos, com os pais, né? Que a gente precisa acolher e ser empático, né? Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, porque assim, eu preciso entender que cada criança que está aqui, seja ela autista ou não, ela é o amor da vida de alguns. Então, quando eu coloco isso à frente do meu trabalho, eu vejo qualquer criança como o meu filho, porque assim, os meus filhos são os amores da minha vida. Então, eu preciso ver essas crianças, sendo autistas ou não, como o amor da vida de um pai, de uma mãe, de toda uma família, né? Então, assim, a gente trabalha muito com os alunos com relação a isso. Eu acredito que nesses anos em que a Laura está com a gente, eu acho que você pode sentir esse acolhimento dos colegas de sala, né, dos profissionais que acolhem a Laura, porque a gente trabalha muito nessa questão de acolher, eles saberem quem é Laura, né? Que Laura é uma criança autista, né? E que Laura hoje tem abertura de entrar em qualquer sala que todos conhecem. Não é coisa, não entrou uma menina na minha sala, não sei o que é. Todos sabem quem é Laura, e Laura entra em qualquer sala e todos sabem, todos conhecem Laura, né? Então, assim, quando você fala, a gente agradece muito essa confiança que você tem na gente, que você, assim, sempre trouxe contribuições, sempre esteve muito presente na você com a sua esposa, né? E, assim, para fechar, né? Você gostaria de colocar algo mais para os pais, né? De crianças atípicas e também para aqueles pais que não têm criança atípica, mas que precisam entender a necessidade de você como pai e de Laura como aluna. Assim, eu acho que assim, a minha orientação, na verdade, não é nenhuma orientação, é um conselho, né, que eu dou, né? Não desista do seu filho, né? Porque ele foi dado por Deus, né? Então, assim, assim como eu e minha esposa, a gente procurou orientação, lógico que é difícil, né? Você sair de casa, às vezes você não tem condição. Quantas e quantas vezes eu andei de ônibus com a Laura? Eu só tenho carro há 3 anos, então a vida toda minha lá atrás eu andando de ônibus, entendeu? Tudo que eu procuro. A Laura tem plano de saúde? Tem. Eu não uso o plano de saúde da Laura. Psiquiatra dela tem o SUS. Medicação dela tudo pelo SUS, entendeu? Então, assim, o SUS funciona. Logo, dentro das meditações funciona, dentro das meditações, entendeu? Então, assim, o conselho que eu dou é que não desista, né, do seu filho, porque, assim, nem todo filho é igual. Então, às vezes, a gente vê uma criança autista e olha assim, meu Deus do céu, meu filho vai ficar assim também. Não vai, entendeu? Vai depender de você, vai depender da sua criação. A Laura, a gente conseguiu tirar, a gente tirou a fralda dela, não foi a terapia nenhuma que tirou a fralda dela. Hoje a Laura fala coisas que a gente não imaginava. Eu fiquei surpreendido esse ano quando ela falou que queria ir para casa do tio dela, entendeu? Então, assim, ela nunca tinha falado isso pra gente. E hoje ela já fala coisas diferentes, ela lê, entendeu? Então, assim, ela interage muito.
demora para falar, demora, mas eu acredito que seja parte, né, do processo, né? Então, assim, para mim, eu sou muito grato por ter a filha que eu tenho, né, as filhas que eu tenho, entendeu? Então, assim, eu só peço que Deus deixe ela e a irmã dela em um ambiente de sociedade acolhedor, entendeu? É isso que a gente espera, que a sociedade ela entenda e acolha. Isso. Hoje, dia 2 de abril, a gente vê muitas postagens relacionadas ao autismo, né? Mas assim, a gente não pode esquecer que o autismo não é só dia 2 de abril, né? O autismo é aquela criança que você vê no shopping, em um momento de desorganização, que às vezes você julga, acha que é birra. Crise. Né? É aquela mãe que vem na porta da escola lutar pelo seu filho, ou vem na porta de uma terapia lutar pelo seu filho, e a gente entender que ela só quer que a necessidade dela seja acolhida, né? Hoje, graças a Deus, nós temos um relacionamento muito bom com os pais, né, das nossas crianças autistas, porque assim, antes do ano iniciar, a gente já tem esse momento de conversa, né? O que é que mudou, o que é que a gente pode fazer esse ano, né? A gente tem um PEI que nós falamos, né? Que é o Plano Educacional Individualizado, e a gente traça as metas do que a gente quer desenvolver com eles. Pode ser que a gente não consiga? Pode, né? Nem todo filho é igual, então cada aprendizado vai ser diferente. Isso, e assim, a gente acerta sempre? Também não. A gente erra, mas amanhã a gente decide fazer diferente, né? Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a você, né? Por isso que a gente disse que você fosse o primeiro pai. Né? Uma pena que a sua esposa não pôde estar por conta de trabalho. Né? Ela poderia ter outras informações que eu não tenho. Sim. Ou tenha esquecido de falar dele. Assim, eu passo a maior parte do tempo com a Laura, né, abdiquei de muitas coisas, até no trabalho mesmo, nem passar nem para trabalhar em casa. Então eu trabalho em casa e consigo, né? Tento ser um dono de casa, pai e trabalhador, ainda tem que trabalhar. Antes que a gente encerre, fala um pouquinho desses desafios, né, que você enfrenta, porque você abdicou de sair para trabalhar para ficar com Laura. Hoje eu trabalho em casa, então assim, eu sou dono de casa, eu faço as coisas de casa, não faço como uma mulher faz, né? Sim. Mas tento fazer tudo da melhor forma que eu consiga fazer, entendeu? Então assim, tudo hoje eu consigo, eu lavo roupa, lavo roupa da Laura, já cuidei da minha mãe, a camada, então para Laura ia ser tranquilo para mim, entendeu? Assim, o desafio é que a gente enfrenta muito preconceito. Eu enfrentei muito preconceito. Eu chegava nas terapias e o desafio que eu tenho é justamente esse: chegar num canto e não ser. Não vou dizer que seja desvalorizado, né? Mas assim, porque é pai. É porque é um ambiente geralmente é mais as mães, mas aí você e a sua esposa tiveram chamam muito mães atípicas, né? Aí pai atípico é difícil de se encontrar. Assim, eu tive muito conselho de um pai que ele tinha um filho da idade da Laura, o Luan. Então, assim, ele me orientou muito nas terapias, ele me orientava muito. Então, hoje eu converso muito com ele. Lógico que cada filho tem o seu comportamento diferente, né? Então, assim, eu pergunto muito a esse pai que tem um filho da idade da Laura sobre muitas coisas, né? Como conduzir, né? Como fazer as coisas. Lógico que é diferente, filho para filha. A Laura hoje, ela está na puberdade, então assim, ela mistura. Aí eu tenho que lidar com isso, né? No momento de estresse dela, TPM, entendeu? Então assim, a coisa que só a mulher poderia entender, eu também tenho que entender, porque eu sou pai dela. Sim. Entendeu? Então assim, eu passo a maior parte do tempo com ela. Eu acredito que isso aumenta ainda mais o nosso respeito por você, né? Porque assim, geralmente a gente lida muito com mães, né? A maioria são mães, mas hoje a gente já tem um universo de pais também entrando, né? Então assim, aumenta ainda mais o nosso respeito, porque você luta diariamente junto com a sua esposa, cada uma à sua maneira. Não é o fato dela não estar aqui, ela não está lutando, mas está lutando à maneira dela, né? Então assim, a gente agradece demais a parceria. Vamos sentir muita falta, porque ano que vem ela está no terceiro ano, já é o último ano dela aqui, né? Vamos sentir muita falta, mas eu acredito que o vínculo que foi formado, ele não será quebrado, né?
E agradecer por todas as informações que você sempre traz, né? Todas as orientações que você dá para a gente com relação à aula, como também aceita as nossas orientações. Certo, Eduardo? Muito obrigada por participar desse momento. Obrigado. Eu acredito que a gente não poderia comemorar o Dia do Autismo de uma forma diferente. A gente teve reunião e sentamos e decidimos que nós queríamos comemorar essa data de uma forma real, com aquilo que a gente vive aqui na nossa escola. Que hoje em dia nossa escola é muito procurada por pais de meninos autistas, devido à indicação, o pai vai indicando Vai indicando, certo? Sempre que eu puder, eu indico. Aí alguém pergunta do grupo, tem um grupo de pais, alguém pergunta, eu vou e falo. Olha, em tal bairro tem alguma escola que possa pegar um filho que é autista? É muito difícil hoje em dia. Tem escola que nega a vaga por saber que o filho é autista. Entendeu? Então esse é o desafio de pais que está com seu filho recém-diagnosticado. E assim, não tem como fazer isso mais, não existe fazer isso mais, porque assim, hoje em dia é muita informação, está tudo muito claro. O que é que a gente vai fazer? Com a escola tem suas dificuldades também, mas aí quando a gente entra na educação, a gente se propõe a isso, então a gente precisa fazer da melhor forma possível. Né? Vamos acertar sempre? Não, mas a gente precisa se propor e acolher, né? Então, muito obrigado, né? Foi um prazer muito grande para a gente na escola receber você aqui. Obrigado.